Fala pessoal, professor Elton com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. E eu acertei mais uma vez, eu falei que nesse episódio Loki e Morbius iriam atrás de Victor Timeline, mas eu errei o motivo, e parece que eu erro mais que acerto. O episódio 13 da segunda temporada de Loki, 1893, respondeu a várias perguntas, mas teve um foco muito maior na história do Victor. Será que Timeline vai mesmo se tornar o Kang, ou aquele que permanece? Vamos descobrir, vem comigo. E para começar, claro, você precisa clicar no gostei para dar aquela moral aqui pro canal. Eu sei que você vai gostar do vídeo, mas se não gostar, depois você vai lá e dá o dislike. Eu duvido, mas você tem essa opção. E se ainda não está inscrito aqui no canal, então agora é a hora. Se inscreve com o sino das notificações ativados, que aí você fica por dentro de tudo que acontece no mundo nerd, geek e pop. E eu insisto com vocês pedindo para compartilhar o vídeo também. É tudo de graça, povo. Like, inscrição, compartilhar não paga e me ajuda. A gente chegou nos 4.000 inscritos, agora a meta é os 5. Muito obrigado, ó, de coração. Conto com vocês. Acabei de assistir ao terceiro episódio de Loki e ó, eu tô completamente surpreso. O episódio foi simplesmente impressionante. Sinceramente, eu estou totalmente envolvido na série, de longe o melhor trabalho da Marvel desde Ultimato. E eu honestamente não faço ideia de como que essa série vai terminar. Eu tenho algumas teorias, mas a cada episódio a gente fica mais surpreso. Eu tô realmente muito animado para ver o que vem a seguir e cara, quanta coisa diferente. Toda a questão cinematográfica desse episódio brinca com as formas como o cinema era, desde as transições, aquela questão da correria, as fugas, a comédia, tudo que tem a ver com o próprio episódio. Mais um ponto para a Marvel. Me conta aí o que você está achando dessa temporada. O episódio já começa abalando com a abertura. A música tema da Marvel foi modificada para parecer a música de época. Eu estava no meu celular esperando começar o episódio, quando a música tocou e eu tive que largar o celular. Parabéns, Marvel! E então finalmente vemos o retorno de Ravonna, Renslayer e a Senhorita Minutos, porque elas estão em 1963, na linha do tempo sagrada, onde vão entregar um pacote para alguém. Claro que fica evidente que é para o próprio Kang, mas isso muda muita coisa do que a gente sabia sobre o personagem. E daqui a pouco eu falo sobre algumas teorias e essas mudanças. Mas de 1863 vamos parar ainda em Chicago, mas em 1893. Só que agora não é mais a linha do tempo sagrada. Ou seja, a intervenção da Ravonna e da Senhorita Minutos criou uma ramificação. Então, o timeline que a gente vê nesse episódio é ou não é aquele que permanece? Não sei. 1893, por sinal, é o ano que dá nome ao episódio. E estamos em plena Feira Mundial de Chicago. Aqui temos diversas cenas que são muita comédia. Mas não é uma comédia chata, uma comédia irritante, como tem lá em Miss Marvel ou Thor, Amor e Trovão. É uma comédia que se encaixa, como por exemplo o Loki e o Morbius comendo Cracker Jack. Eu nem sabia que Cracker Jack era uma coisa tão antiga. Pra quem não conhece, é pipoca caramelada com amendoim. E ó, é uma delícia. A minha esposa faz em casa, porque no Brasil a gente não tem isso aí. E tá, gruda mesmo, tá? Aí tem aquela parte dos totens nórdicos, com o Balder e o Loki dizendo que ninguém sabe quem ele é. Isso é um easter egg, porque nos quadrinhos o Balder ele tem uma grande importância. E no MCU até o momento a gente nem viu ele, nem o nome dele tinha sido dito ainda. O próprio timeline é uma comédia. Quem assiste esse episódio não diz que ele vai se tornar aquele Kang que a gente vê, por exemplo, em Homem-Formiga e Vespa, Quantumania. E realmente alguma coisa muito forte vai ter que acontecer para mudar esse inventor meio gago e trapaceiro para o grande conquistador impiedoso que ele vai se tornar no futuro. Uma das coisas que fica evidente aqui é que aquele que permanece orquestrou vários eventos e manipulou vários personagens para os seus próprios fins. E o Timeline não é um cara que gosta de compartilhar o poder, não. Ele tem uma tendência a atrair todo mundo que está próximo a ele, incluindo a Ravonna. Claro que ele foi incentivado pela Senhorita Minutos para isso. Eu também me peguei pensando se o Kang ensinou algo a Ouroboros e usou essa informação para criar uma versão de si mesmo. E é aqui que o nome Ouroboros faz mais sentido, porque Ouroboros é aquela serpente que come o próprio rabo, fazendo um círculo sem fim. E significa realmente um paradoxo. Aquele que permanece cria o Ouroboros, arrancando ele de alguma linha do tempo, ensinando ele aquilo que ele precisa saber para que ele criasse o manual da AVT, para que depois o próprio Kang fosse criado, num paradoxo sem fim. A Senhorita Minutos também faz parte desse ciclo, porque ela foi criada por Kang, por aquele que permanece, para que o próprio Kang fosse criado. Mas assim, será mesmo?
Eu não confio nesse relógio de desenho não, e nem é por ela ter demonstrado ser ciumenta, possessiva, é porque ela sabe muito mais do que diz. Inclusive na cena final, lá no fim dos tempos, onde a Sylvie joga a Ravonna e vemos o cadáver daquele que permanece, ela fala sobre um segredo que vai deixar a Ravonna com muita raiva. E aqui tem várias teorias, mas eu acredito que seja ou sobre a vida da Ravonna, na linha do tempo sagrada. O Kang deve ter arrancado ela da própria linha do tempo por puro egoísmo, porque nos quadrinhos o Kang e a Ravonna são apaixonados, mais o Kang do que a Ravonna, e é por ela que ele se torna o conquistador, sempre buscando recuperar seu grande amor. E dá pra ver que o Victor tem uma queda bem grande por ela. O episódio cria esse clima, e aí a Ravonna também tá meio caidinha por ele. No primeiro episódio nós vimos que eles dois tiveram um relacionamento, mas a Ravonna não lembra disso. Então esse também pode ser o segredo que a Miss Minutes tem, e que vai deixar a mulher pistola de raiva, que é o Kang ter apagado as memórias da Ravonna. A Sylvie continua sua busca por vingança. Eu acho que ela perdeu muita profundidade nessa segunda temporada. Ela não tá tendo crescimento. O Loki continua seu caminho para a redenção, a gente tá vendo isso acontecer, mas a Sylvie tá travada no tempo. Ela não escuta, não importa o que aconteça, ela sempre fica na mesma. O Morbius nesse episódio está aqui como uma escada pro Loki. Mas tudo bem, ele teve bons momentos e um grande desenvolvimento nos dois primeiros. E ele também deve fazer parte da estratégia daquele que permanece. Por exemplo, porque o nome dele faz sentido. A fita de Mobius, ela também reflete essa coisa de sem começo e nem fim, igual o Ouroboros. Então para mim eles fazem parte do processo de criação da AVT. Tem um plano por trás de tudo isso, que a gente só vai descobrir mesmo lá no final de Vingadores Guerra Secreta. Já pensou que depois de toda a treta que vai acontecer agora em Loki, do Deadpool, a Dinastia Kang, no final de Guerra Secreta, aquele que permanece é o último que sobrevive? Tendo sido criado e a AVT de volta com um reboot que a Marvel vai fazer mesmo? O miserável é um gênio! Sério galera, o Loki está no centro de tudo que vai rolar nos próximos filmes. Ele e essa série estão nos dando pistas de como a próxima fase da Marvel vai terminar, para dar início a uma nova linha do tempo sagrado. E eu acho que o Loki pode acabar se tornando o deus supremo desse universo. Quem sabe o Loki não se torne aquele que permanece. Será? Eu viajando aqui nas minhas ideias. E tudo isso apenas no episódio 3 dessa série. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Eu tô muito hypado, inclusive a cada episódio eu fico mais animado pra ver o desenrolar dessa fase da Marvel. Eu tinha desistido de ir no cinema pra ver o próximo filme, que é as Marvels, mas agora eu acho que pode ser que vale a pena, mesmo que seja apenas pra gente ver se tem alguma conexão, nem que seja só numa cena pós-crédito. E aí me conta as tuas teorias. Miss Minutes é a verdadeira inteligência por trás da AVT? Será ela a grande vilã da história? Olha, eu acho que pode ser, hein? Eu acho que a linha do tempo sagrada vai mudar por causa dela. Ela vai mudar alguma coisa que vai fazer tudo ficar diferente lá depois de Guerras Secretas. Conta pra mim aí nos comentários. Lembra do like e da inscrição. Forte abraço e se cuide.